Hoje a gente vai mergulhar na história de um computador. Um computador que, se a gente olhar para a história que conhecemos, simplesmente não deveria existir. É um verdadeiro mistério da tecnologia que ficou debaixo d'água por 2 milênios. Pode esquecer Apple, IBM, qualquer coisa que você conhece. A gente está falando de uma máquina que, olha, ela simplesmente força a gente a reescrever tudo o que a gente achava que sabia sobre a genialidade tecnológica do mundo antigo. Pois é, o primeiro computador do mundo, pelo que sabemos, foi construído há mais de 2.000 anos. E a história dele não começa em um laboratório chique no Vale do Silício, não. Começa nas profundezas do mar Egeu. Então, bora mergulhar nessa descoberta incrível. Nossa jornada começa lá em 1901. Foi um achado completamente por acaso que, sério, mudou para sempre o que a gente entende sobre a história da tecnologia. Imagina a cena. Um grupo de mergulhadores de esponjas fugindo de uma tempestade perto de uma ilha grega chamada Anticítara. Dão de cara com os destroços de um navio romano antigo. E lá, a mais de 40 metros de profundidade, no meio de estátuas e de vasos, estava isso aí. À primeira vista não parecia nada demais, né? Só um pedaço de bronze todo corroído e esverdeado. Aí que está o ponto. O que era esse objeto esquisito? A complexidade dele era tão absurda, tão fora de época, que muitos cientistas na hora pensaram, não, isso é falso, não é possível. Como é que algo tão detalhado, tão complexo, poderia ter sido feito há mais de 2.000 anos? E para decifrar esse segredo, foi uma verdadeira saga científica que durou mais de um século e precisou de tecnologias que os próprios criadores desse mecanismo não poderiam nem sonhar que existiriam um dia. Olha, foi tipo uma corrida de revezamento da ciência. Lá nos anos 50, um historiador, o Derek de Sola Price, foi o pioneiro usando raio-x e ele conseguiu ver as engrenagens lá dentro. Mas o pulo do gato mesmo vem em 2005, com tomografias computadorizadas super avançadas que permitiram me enxergar através da corrosão. E, finalmente, em 2021, uma equipe da University College London publicou um modelo digital completo. Eles finalmente montaram o quebra-cabeça. E essa imagem aqui mostra perfeitamente o tamanho do desafio. Dá uma olhada. À esquerda é o que os mergulhadores viram, um bloco feio, corroído. À direita é o que a tecnologia de hoje revelou, camadas e mais camadas de engrenagens super precisas, com dentes cortados um, à mão, escondidas por séculos de destruição. Foi basicamente como achar um relógio suíço dentro de uma pedra. E o que deixa tudo ainda mais impressionante é que essa reconstrução toda foi feita com base em só 82 fragmentos. 82! Isso não é nem um terço do aparelho original. Imagina o trabalho. Os cientistas tiveram que ser quase detetives, usando esses pedacinhos, inscrições antigas e o que sabiam da matemática grega para recriar a máquina inteira. Ok, então, depois desse trabalho de detetive todo, a grande pergunta continua, né? O que, afinal de contas, essa máquina fazia? E a resposta, gente, é simplesmente espetacular. Esse era o mecanismo de Anticítara, o primeiro computador analógico do mundo que a gente conhece. Só que, em vez de pensar em chips e eletricidade, pense em engrenagens e mecânica de precisão. Bastava gerar uma manivela e, pronto, dava para prever o futuro dos céus. E essa lista aqui de capacidades é que é o mais impressionante. Ele não só acompanhava o Sol e a Lua, mas também os 5 planetas que os antigos conheciam: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Ele previa eclipses com uma precisão absurda e até marcava o ciclo dos Jogos Pan-Helênicos, tipo as Olimpíadas, que era super importante para o calendário grego. Ah, e como se não bastasse, tinha mais de 2.000 caracteres gregos gravados nele, funcionando como um verdadeiro manual de instruções. A parte de trás era um show à parte. Esse mostrador em espiral, por exemplo, ele seguia o chamado ciclo de Saros, que é um período de 223 meses lunares que os babilônios já usavam para prever eclipses. Era só alinhar os ponteiros e o dono do mecanismo sabia quando um eclipse solar ou lunar poderia acontecer e até a que horas do dia. Para uma sociedade que via eclipses como sinais, como presságios, ter isso era ter um poder incrível nas mãos. Essa citação aqui do professor John Sieradakis, que foi um dos pesquisadores do projeto, resume tudo perfeitamente. O mecanismo de Anticítara era tão importante para o desenvolvimento da tecnologia como o Parthenon para o desenvolvimento da arquitetura. Ou seja, não era só um aparelho qualquer, era um marco na história da engenharia, do conhecimento humano. Claro que a existência de uma máquina tão genial levanta uma pergunta que não quer calar. Quem foi que construiu isso? Quem lá no mundo antigo teria o conhecimento,
a genialidade para criar uma máquina 1000 anos à frente do seu tempo. As pistas, olha, elas apontam para uma das mentes mais brilhantes de toda a história. O suspeito número 1 é ninguém menos que Arquimedes. O filósofo romano Cícero chegou a escrever que Arquimedes tinha construído um globo de bronze que mostrava os movimentos dos céus. E mais, as inscrições e o calendário do mecanismo têm a ver com colônias gregas como Siracusa, que era a cidade do Arquimedes. Só tem um probleminha, a data do naufrágio é de mais ou menos 1 século depois da morte dele. Então a teoria mais aceita hoje é que mesmo que este não seja o aparelho original de Arquimedes, ele é um herdeiro direto dos projetos dele, uma tecnologia que foi construída dentro de uma tradição que ele provavelmente começou. Isso tudo nos leva ao mistério final, e talvez o mais profundo de todos. Pensa bem nisso. O nível de engenharia mecânica que a gente vê aqui com essas engrenagens de bronze de precisão só foi aparecer de novo na Europa nos grandes relógios astronômicos das catedrais medievais. Isso é mais de 1000 anos depois. É como se um capítulo inteiro da história da tecnologia tivesse sido simplesmente arrancado. E fica a pergunta, né? Como é que uma tecnologia tão avançada se perdeu no tempo? O mecanismo de Anticítera é mais que um artefato, ele é uma espiadinha num futuro que poderia ter sido. Será que esse conhecimento era um segredo muito bem guardado? Ou será que a queda do mundo clássico simplesmente levou essa e outras maravilhas junto? É uma reflexão bem poderosa sobre como o progresso humano pode ser frágil. O mecanismo de Anticítera prova que o passado ainda guarda segredos inacreditáveis. E isso faz a gente pensar, que outro enigma da história a gente deveria desvendar? Qual mistério a gente deveria explorar em seguida? Deixa aí a sua sugestão nos comentários. E claro, para não perder nossas próximas investigações sobre os maiores mistérios da ciência e da história, não esquece de se inscrever aqui no canal. A gente vai continuar mostrando que o passado, ele está muito mais vivo do que a gente imagina. Até a próxima